Legal de passear com o cachorro é poder bater altos papos com o cachorro. Rina, o que você acha da Dilma? Rina, qual é a razão da vida? Rina, fala rapidinho. Parede limpa, chão sujo. Parede limpa, chão sujo. Mas Celso, você faz faculdade de engenharia. Você consegue manter seu CR em torno de 8,5. Você trabalha. Você faz iniciação científica. Você tem tempo de cuidar do cachorro, sair pra passear com o cachorro. Tempo de fazer aqui bike ergométrica. Tempo pra cuidar da gata. Tempo pra ler as coisas na internet. Tem um tempo aí pra fazer um monte de coisa. Né? Tempo pra gravar vídeo pro YouTube. Celso, qual que é o seu segredo? Os meus amigos costumam me perguntar direto como é que eu consigo dar conta de tanta coisa. E assim, se você pensar bem, não é nem tanta coisa. Que eu queria, na verdade, fazer algumas coisas a mais e eu acabo não tendo tempo. O tempo, ele é um recurso escasso, então a gente tem que escolher direitinho como usar ele da melhor forma. Afinal, aquela frase time is money, ou tempo é dinheiro, está completamente errado. A grande verdade é que tempo é vida. Então vamos falar um pouquinho sobre organização pessoal hoje. Bom, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais visual. Eu tentei organizar mais ou menos os horários do dia, eles estão assim meio tortos porque eu tentei organizar mais ou menos o nível de energia que eu tenho nessas horas do dia. Mas essa coisa da gente planejar um horário em relação ao seu nível de energia naquele horário do dia, né? Tem gente que tem um pico de energia à tarde, então você tem que pensar no teu horário lembrando disso, ou à noite, né? Tem gente que vira madrugada acordada e tal. Então o ideal era você conseguir adequar o seu horário ou reajustar um horário de nível de energia, caso isso seja possível, né? Então, de repente, você está com energia maior na madrugada, mas as pessoas, o mundo funciona durante o dia. Então, de repente, a ideia é você ajustar seu horário de sono aí, dormir mais cedo, acordar mais cedo, e você identificar, então, depois disso, em que período do seu dia você tem um horário mais com energia mais alta, um pico de energia maior, e aí você coloca as atividades que você realmente precisa de mais energia, e naqueles horários que você tem um pico de energia mais baixo, você coloca as atividades que você ou vai ser forçado a fazer, porque não tem outro jeito, e você vai acabar rendendo também, ou aquelas atividades que não te exigem muita energia, como uma coisa mais social, uma coisa mais light, se você funciona assim. Então isso aqui é muito individual, mas é legal você pensar você conhecer um pouquinho melhor nesse sentido, para você poder pensar no seu horário e ter um aproveitamento muito maior desse horário. E aí uma outra coisa que é essencial você ter, depois de você ter entendido como funciona o seu dia, é você criar uma to-do list. Basicamente é o truque organizacional que falta para muita gente às vezes. Qual que é a ideia da to-do list? É basicamente uma lista de coisas por fazer, coisas que você precisa fazer. Então, tudo que alguém te pede, ou que você vai lembrando, que você gostaria de fazer, você vai anotando lá. É um listão mesmo. Agora, o segredo da to-do list é em como você organiza ela. Então, depois de fazer aquele listão, você vai, escolhe níveis de prioridade. E aí você vai colocar na prioridade máxima aquelas coisas que você tem um prazo, ou que você precisa terminar muito, né, ou dedicar mais tempo, terminar logo. E as coisas que você pode deixar para depois, você deixa num segundo, ou até num nível de prioridade mais baixo ainda. As coisas, por exemplo, que são ideias mais gerais, mas que você não tem um prazo definido e que você pode deixar para depois. Então você deixa em prioridade mais baixa. Assim, você tenta começar a tua semana resolvendo primeiro as coisas nas prioridades mais altas, para que você tenha tempo naquela semana de ir atrás das coisas para as quais a prioridade é mais baixa, mas que você gostaria de fazer do mesmo jeito. Mas ela funciona desde o trabalho até a casa. Então, coisas que você quer fazer na tua casa, no teu quarto, coisas da sua vida pessoal, por exemplo. É legal ter uma to-do list e organizar níveis de prioridade. E aí você vai notando, principalmente aquelas coisas que vai ficando na última prioridade, que elas não são tão importantes assim muitas vezes, ou que elas são apenas um capricho, e se você começasse por elas, por exemplo, você estaria perdendo um tempo precioso que seria usado para as coisas de prioridade mais alta. Então o grande segredo da to-do list está em você atribuir prioridades para as coisas que estão nela. E você pode colocar o que você quiser nessa to-do list.
Agora toma cuidado também para ela não virar uma bagunçona, né? Um rabiscão, e aí você se perder e não conseguir nem achar mais onde estão as coisas que você já fez, as que você ainda precisa fazer e quais têm prioridade maior e tal. Então é legal você estar sempre revisando essa to-do list, veja o tempo ali uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e você passar limpo mesmo, né? Aquelas coisas que você ainda não fez e redefinir as prioridades daquelas coisas de novo. E aí a gente percebe, né, que as coisas que estão priorizadas para baixo, uma hora a gente entende que elas não eram necessárias, que eram apenas caprichos ou coisas que a gente queria, mas não são coisas que a gente precisava fazer. É um detalhe muito importante entender essa diferença entre eu quero e eu preciso. A gente vive falando, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que assistir uma série, nossa, eu tenho que assistir uma novela, eu tenho que ver um filme, eu tenho que não sei o quê. E você não tem nada disso, você gostaria de. Isso faz toda a diferença. Você entender isso, começar inclusive a se expressar em relação a essas coisas usando esses 2 verbos. Então, eu gostaria de ver um filme, gostaria de ver uma série, mas eu não preciso. Então, quais são as coisas que você precisa, a prioridade lá em cima, e quais são as coisas que você apenas gostaria de. Além disso, a gente tem outras estratégias, outras técnicas. Por exemplo, para estudar, você tem jeitos de estudar que te favorecem mais. Então, é importante que você conheça um pouco você mesmo, você conheça as estratégias de estudo que você tem, que funcionam com você, e utilizar elas, né? E não utilizar estratégias de estudos que não funcionam com você ou que vão te fazer perder muito tempo. Isso não é nada inteligente também. Então, somando tudo isso, você consegue, no fim das contas, fazer absolutamente tudo. Ter vida social, ter vida pessoal, ter vida, enfim, para estudo, para trabalho, e para você fazer esporte, para sair com o cachorro, cuidar da gata, e acaba dando certo mesmo. Você só não pode desmotivar e não pode esquecer a disciplina. Vou ficar por aqui hoje, acho que falei demais já. É isso, até o próximo vídeo. Então, geralmente quando eu acordo, eu tô com a energia mais baixa mesmo, não tem muito o que fazer. E eu tento aproveitar esse tempo para eu ler um pouco de jornal, né, as notícias do dia na internet, ver algum vídeo, alguma coisa assim. É o momento que eu tenho para fazer esporte. E aí é que a gente considera o esporte tanto uma volta com a cachorra aqui no bairro, e o tempo que eu faço bicicleta ergométrica também, ou outro tipo de atividade física também. E aí eu tenho que partir para a faculdade. Então eu vou fazer as minhas opções aqui na hora da manhã, que é basicamente o horário que eu rendo mais no dia, é quando eu tenho que estar mais ativo com estudo. Então eu vou fazer 2 cores aqui, porque metade, alguns dias eu uso esse horário da manhã para estudar, e outros dias eu uso esse horário da manhã para fazer iniciação científica, algum outro tipo de compromisso que eu tenho lá na faculdade, né? E aí, a hora do almoço, precisa de pelo menos 1 hora, mais ou menos, uns 40 minutos de tempo livre, dar uma descansada. E aí você percebe que a minha energia vai caindo. Ela continua num patamar bom lá no começo da tarde, mas depois das 4 da tarde, 5 da tarde, ela já está bem baixa. E é exatamente esse horário em que eu trabalho. Como eu trabalho longe, então eu basicamente tenho que dividir, né? Vou até fazer uma coisa diferente aqui. Esse horário de volta, tanto o horário de ida quanto o horário de volta, são tempo perdido, porque eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada, estou dirigindo um carro. Eu gasto basicamente 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E aí a gente vai pro horário da noite, que é o horário que eu não rendo nada. Então, por exemplo, eu tô de férias, eu não tenho aula na faculdade, não sai nada esse horário, não sai nada, não adianta eu forçar e tal. Então a melhor coisa que eu faço esse horário é sair com um amigo, ou assistir um filme, ou tentar relaxar, porque de fato, se eu tentar estudar, se eu tentar fazer as coisas que estão aqui nesse horário, não sai nem ferrando, é difícil. É justamente o horário que eu tenho aula na faculdade. Então todo esse período da noite é faculdade. Isso é bom, porque a minha energia está baixa, mas se eu estou assistindo aula, eu estou ali e eu sou meio que forçado a render um pouco mais. E esse último horáriozinho aqui é basicamente o tempo livre que eu tenho para leitura. E aí, está faltando cores aqui, né? Isso vai sobrar pro fim de semana, esse horário aqui é de segunda a sexta. Então, no fim de semana, eu vou ter uma variação disso, porque eu não tenho trabalho aqui. Então, o que acontece no fim de semana é que eu aumento a parte de estudo, né? Eu vou aumentar bastante o meu horário de estudo no fim de semana, ele vai ser basicamente o dia inteiro, mas aí eu consigo um tempo, principalmente na hora que eu não rendo tanto, para editar um vídeo, ou para gravar um vídeo, ou no comecinho da manhã, ou mais no fim do dia. Então, o fim de semana fica basicamente
para isso. E tá faltando, né? Eu esqueci de pintar uma cor a mais aí, que é para parte social. Noite é justamente o período ideal para isso, porque é quando eu rendo menos. Então, trabalhar, estudar à noite não funciona. Então, fim de semana é quando eu tenho tempo para sair com os amigos ou com alguém especial, alguma coisa do gênero.